Oi? Você quer compartilhar? Que aí eu vou falando e a gente troca as coisas. Aí a gente precisa. Se ok, senão eu compartilho daqui. Tá. Gente, é uma exposição assim, a gente só vai dar os highlights do que aconteceu globalmente, localmente, mas por favor, fiquem à vontade de interromper e contribuir a hora que vocês acharem que devem, tá bom? Certo. Então, esse é o título da apresentação que a gente está usando por aí para o TFF Brasil, né? Empreendedorismo e inovação para os sistemas alimentares, e identificando e acelerando soluções para os maiores desafios do século. Pode passar, Biel. É só o nosso vídeo motivacional, que eu acho que vocês todos viram. Não precisa rodar, eu acho. A gente deixa ele ali como motivacional. A agenda de hoje, daí, a gente vai falar sobre o TFF Global esse ano, né, para a gente ter uma contextualização do que está acontecendo internacionalmente, onde a gente está caminhando como instituição global, né, que hoje a gente é uma fundação com CNPJ nos Estados Unidos, e aí tem algumas modificações acontecendo estruturalmente em relação ao TFF Global, para vocês que já estão há mais tempo aqui na ONG, tem algumas modificações importantes, mas e de estruturação de estratégia do global. Do TFF Brasil, em 2022, o Ariel vai trazer os highlights para a gente, o que a gente esteve trabalhando nesse ano, o que a gente conseguiu. A gente teve muito trabalho de bastidores aqui, por isso que a gente ficou um pouco off das nossas calls semanais e como a gente passou essa gestão da Jess e do Matheus e da Tessila e da Aline para a gente aqui, está hoje no time do Brasil, quem está na parte de estruturação com mais tempo para se dedicar a isso somos eu, a Ariel e a Beatriz, né, que é a embaixadora nova, amiga do Ariel também, ela está ajudando bastante nessa parte de estruturação. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso e um pouquinho dos planos para 2023, que já está aí na porta, né? Pode passar. Então, a gente teve esse ano de highlights do TFF Global o Generation Fest, que eu e o Ariel a gente participou em Nova York, e até o último segundo a gente estava pensando que era o TFF Summit, mas não, gente, é um negócio diferente. Que eles estão fazendo é um novo tipo de evento que está acontecendo com o TFF, que são eventos, são pocket days de inovação. Então, é uma imersão em tudo que está acontecendo de inovação em sistemas alimentares, em vários lugares, em vários elos da cadeia, e trazendo os maiores especialistas nessas áreas para ser um dia de full immersion, de imersão total, para as pessoas se atualizarem do que está acontecendo de inovação nessas áreas. Então, um modelo de evento bastante interessante que a gente pode pensar em fazer aqui no ano que vem também. E aí, Ariel, se você quiser clicar no link, só para a gente ter ideia na página do TFF, o que rolou por lá. Então, ele aconteceu no dia 30 de setembro, lá no Brooklyn, em Nova York. Pode baixando. Aí, só para a gente ver um pouquinho da programação, para a gente ter ideia do, da variedade, né, de assuntos que foram tratados. Então, a gente teve saúde do solo, créditos de carbono, a gente teve empresas produzindo leite com cereais alternativos que sequestram mais carbono, que tem mais nutriente. A gente teve chefes fazendo trabalhos de cozinhas regenerativas, a gente teve arte, a gente teve música, a gente teve artistas também que que advogam para a causa de alimentação, maneiras de solucionar desperdício,
e ter dietas mais saudáveis, de como estimular isso nas pessoas. Ariel, você tem alguma coisa para adicionar? Você... Aí, legal também que uh, todo a organização, como que fala, o palco, a lona do palco, ela foi reciclada, as camisetas que a gente recebeu, elas são camisetas de segunda mão, então eles fizeram uma arte especial e colocaram a estampa em camisetas de segunda mão, então teve muitas dessas coisas que foram regenerativas também em outros lugares do evento, não só da parte de comida, mas de organização de evento também, que foi bacana. E vocês trocaram muita ideia com a galera lá e fazer umas pontes assim, conhecer o pessoal? O pessoal das outras regionais, sim. O Ariel teve no hostel com todo mundo lá. Eu dei o meu lugar para a Joy, para ela conseguir ir também e ficar com tudo free lá, né? Porque a Elite Foods também foi selecionada, a startup selecionada aqui para estar entre os 10 finalistas para o Academy. Então, mas o Ariel ficou mais imergido lá com o pessoal. Eu achei, por estar no Brooklyn, na casa de uma amiga, eu estaria perto das coisas, mas Nova York é uma selva de pedra, então eu acabei não estando tão perto e não imergindo tanto com o pessoal quanto o Ariel. Mas o Ariel fez contatos bem interessantes com o pessoal do Core Team, com os outros embaixadores. Ariel, você quer contar um pouquinho? Eu falei bastante com o Lucas da CBA, né, que vocês conhecem, que a gente já fez live com eles, e eles estão numa fase bem diferente. A CBA acabou, né? Eu não sei se vocês estão sabendo, eles passaram por uma crise bem forte recentemente e difícil para eles, então eles finalizaram a CBA, mas eles criaram uma fundação junto com a Universidade de Exalc e outras que eles vão promover a educação de TI e tech para pessoas que trabalham com startups dentro dos sistemas alimentares. Então, é como se fosse uma residência para pessoas aprenderem a fazer programação, aprenderem a fazer outras coisas de tech para acelerarem soluções com propósito. Então, isso aí o Lucas se colocou à disposição, né? O Lucas é um grande... ele passou, na verdade, a patente da CBA para o Tot for Food, então ele é grande parceiro da rede, e agora com essa nova iniciativa deles aqui, com essa fundação, eles inauguraram ela agora em novembro, no final, ali em setembro, foi a semana que eles colocaram ela, criaram ela oficialmente, então é tudo muito recente, assim, mas ele está à disposição da gente também para a gente poder
usá-los e fomentar as nossas startups aqui do nosso ecossistema com essa residência de tech, né, que eles estão criando esse programa nessa nova startup, nessa nova fundação dele. Certo, aí do challenge de 2022, aí pode clicar no link, aí depois eu passo as estatísticas, tá nos próximos slides. Aí os finalistas globais, né, e os Topical Prize, aí só para ter uma ideia de quão global foi o challenge, né? Aqui os finalistas a gente tem. Pode aumentar, Ariel, por favor. Então, aqui a gente tem listado todos os finalistas, né? Então, de todos os países e o que eles fazem. A gente pode ver que tem muitas coisas de agricultura regenerativa, né, que foi um dos grandes temas, foi um dos temas centrais das startups desse ano. Aí aqui está tudo listadinho, certinho. Se você quiser ir passando, Ariel. É difícil ver tudo agora, mas eu vou compartilhar aqui com vocês a apresentação. Aí dá para olhar com calma todas as que estão participando. Essas aí todas estão participando do Academy, aquelas 10 lá em cima. Os Topical Prize, eles não estão no Academy, mas eles têm esse contato com as empresas que patrocinaram esses topicals. Para o Topical Prize, às vezes, Oriol, às vezes é uma mentoria mais voltada para eles, né? Alguma coisa assim, ao invés de um curso. Entendi. aí envolve todo um trabalho com agricultores locais, né, com agricultores da Bahia, que eles estão trabalhando lá. E aí fomenta também uma cadeia regenerativa, né, com base nos insumos que eles utilizam para essa produção. Uhum. Aí aqui, só para a gente ter uma visão de números do global, né, a gente teve 139 países participando, 1.400 submissões e 5.000 participantes nesse ano. Pode passar, Ian. Faixa etária, então, a gente tem dos 18 aos 30, a maioria, né? Mas tem uma faixa grande entre os 30 e os 45 também, ficando concentrado nessa zona, né? De 18
A 45 que é bem eclético, né? No início, como vocês lembram, a gente focava no Next Generation, na geração Z e nas mais novas, mas a gente vê que quem realmente está fazendo alguma coisa de inovação mesmo está numa faixa etária mais madura, né? O que é interessante de observar, e isso é ao redor do mundo, né? Não é só aqui no Brasil, a gente tinha uma dificuldade de encontrar startups justamente porque tinha uma vez essa limitação de idade dos participantes, mas eles tiraram essa limitação, tanto que a gente tem participantes com 55 mais, então isso é bem interessante de observar que inovadores eles estão em todos os lugares. Aí participação por região, mas uma participação expressivamente maior da África, né? Acontece todos os anos, os africanos eles são extremamente engajados e extremamente ativos na parte de produção de alimentos, né? E igual a Ju sempre fala quando a gente conversa, é muito interessante de ver as soluções da África, porque elas não são muito tecnológicas, elas são mais de produzir comida mesmo, mesmo que seja a partir de vermes, que seja a partir de insetos, que seja a partir... É produzir comida mesmo. Então, é muito interessante de observar esse engajamento que é tão diferenciado dessa região. A gente tem uma participação de menos de 5% ainda, mas esse ano a gente teve um número expressivo de startups que finalizaram a submissão, né? A gente teve 20 e algumas, Ariel, você lembra o número exato? Mas você está no mudo. A gente conseguiu finalizar quase mais de 20 inscrições, então eu achei bem legal, né? Então, foi um esforço bacana, a Ariel conseguiu participar de vários eventos aí de inovação, angariar bastante startups, todo mundo aqui foi muito ativo também na busca por essas startups, e a gente conseguiu finalizar 20, apesar das dificuldades de submissão, né? Um formulário longo, um formulário cansativo, tem vídeo, tem 40, sei lá, quase 40 perguntas, não é uma inscrição fácil de ser feita. Então, apesar disso, a gente ainda conseguiu um número bem bom de inscrições finalizadas. Aí, cargos, né? A gente tem maioria estudantes, empreendedores. C-suite é o quê? Né? Ah, beleza. Sim. Então, a maioria até farmers também, a gente tem managers, agricultores mesmo, e pesquisadores também, professores e pessoal da área de tech, social, nutrição e de software. Aí os participantes do Academy são aqueles 10 primeiros que a gente viu ali na lista, incluindo o Elixir Foods, que é o time da Joyce, né? Joyce é a embaixadora, acho que vocês todos conhecem ela. Então, e o Academy mesmo é esse programa de... Não sei se tu quer abrir o link do Academy. Só para a gente rever. O Academy é um dos principais programas, né, do TFF desde o início. A gente tem vários outros que eu vou mostrar para vocês depois, mas o Academy é o principal deles, que está envolvido com o Challenge. E aí tem essas mentorias personalizadas, o treinamento para passar a mensagem em forma de pitch da forma mais engajadora possível, né? Coisas essenciais para as startups, então é um programa é um treinamento bastante completo para essas 10 startups que são selecionadas para esse programa, com porta de entrada no Challenge. Acho que é isso, amigo. Se quiser passar para o próximo. E aí agora
Agora sim, agora é verdade esse bilhete, a gente vai ter o Summit nesse formato do Challenge Finale Demo Day. Vão ser eventos que vão ser pipocar ao redor do mundo, não vai ter um evento muito grande esse ano foi o Generation Fest, né? Que é onde eles trazem todo mundo para o Summit, mas esse ano não vai ter esse Summit, vai ter esse Demo Day, que vai ser virtual ao redor do mundo. E o formato dele, se tu quiser abrir, Ariel, vai ser em todas as regiões e vai ser tipo watch parties. Eles vão fazer essa transmissão igual a gente fez do Challenge Finale no ano da pandemia, vocês lembram? E aí vai ser algo assim. E aí, se tu quiser passar para o próximo slide, aí de novo repetindo, né, os 10 participantes. A Ju mandou na semana passada para a gente esse convite, né? Essa Watch Party ela vai ser na Singularity University, que é o Learning Village, é um prédio bastante legal, a Ariel teve lá presencialmente, e eles nos deram uma sala para a gente fazer esse evento presencial. E isso vai ser no dia 8 de dezembro, das 10h30 até o meio-dia e meia. É um horário um pouco ingrato, mas é um horário que funciona globalmente. Esse que é o X da questão, né? É um horário que funciona para todos os hemisférios ao mesmo tempo, que funciona melhor para todos eles. E aqui a gente tem o endereço. A gente só está com dificuldade de ter alguém lá presencialmente, porque eu volto só no dia 11, vou estar lá só no dia 11 de dezembro. Então, se vocês souberem de alguém ou estiverem vocês em São Paulo no dia 8 de dezembro, a gente extremamente agradece se alguém puder estar lá presencialmente, que a gente tem essa cortesia do pessoal lá do Learning Village. Eles são bastante. Eles são muito. Eles adoram a causa do TFF, né? Eu e o Ariel, a gente participou de de uma, de uma conversa inicial que eles vão ter lá com várias empresas do agro, então. A gente, secundária. Isso aí precisa ser confirmado. Vou esperar mais 2 dias e aí qualquer coisa a gente cancela. Vou ver como é que a Ju. Oi? Ai, gente, é dia 6, verdade. Doido. Bom, eu vou. A minha pergunta seria: se tiver alguém de nós lá, vai ter alguém para ir para lá? Aí eu preciso ver com a Ju, porque todo mundo de São Paulo está trabalhando nesse horário. O duro é que é um horário que todo mundo trabalha. Não é um horário, se fosse um horário final do dia, seria mais fácil, mas esse horário é extremamente ingrato. Eu vou ver isso aí com a Ju amanhã, que é ela que está organizando junto com o Eduardo, e aí, se ela não puder mesmo, se a gente não encontrar ninguém até amanhã daqui, ninguém pode ir, não, né? Aí qualquer coisa a gente vai precisar cancelar. É isso, mas enfim, a gente teria essa oportunidade rolando aí. Aí agora tipo, tem esse pacote mais completo de programas de aceleração ponta a ponta, né? Além do TFF Academy, que era o principal, e por onde a gente começou, a gente tem o TFF Go, que é para os bem early stage, né? Ou bem os programas iniciais, que são jornadas de aprendizagem on demand, que é comunidade colaborativa. Eles fizeram um piloto agora com participantes do TFF Academy mesmo, mas dando certo esse piloto, que ainda está rodando, a gente vai ter esse TFF Go para startups em estágios bem iniciais. TFF Academy é para uma ideia que está, então, um pouquinho mais madura, que tem essas mentorias personalizadas, né? Aí o TFF Boost, que é de um estágio um pouco mais avançado,
e o scaling, que é para as startups que já estão prontas para receberem investimentos, né, para aquelas ideias que já foram processadas e já estão prontas para passar por rodadas de investidores. A gente participou da COP27 também, com vários embaixadores e vários colaboradores do TFF, que a gente tem esse post no LinkedIn, dando o background de todos os colaboradores que estiveram lá nesses dias. E é isso de updates da parte mais global. Foi o que ficou, assim. Aí, só para a gente ter, de novo, um resumo, né, um update de tudo que a gente faz. Esses são slides de apresentação do TFF, da nossa missão, do time que está trabalhando hoje, né, o Advisory Board. Isso aí é tudo... a gente conseguiu esses slides com o Core Team, então é tudo atualizado. Essa apresentação é atualizada. Isso aqui é o que é o TFF Global hoje, tá? E aí, os financiadores atuais, né? E é isso.
Ariel, a gente pode falar assim enquanto está apresentando, só para levantar um ponto agora. Levantou um ponto aqui, na verdade, estruturação administrativa e financeira, né, que é o que a gente vende, né, no caso. E isso é um ponto crítico desde o primeiro dia de quem é embaixador do TFF, né? Como monetizar ou então fazer uma entrada, né, para nós, né? E eu não sei, Ive, e não sei, Ariel também, que vocês ouviram dos outros embaixadores ou como eles conseguem esses apoios, né? E, por exemplo, assim, o que o TFF vem fazendo aqui no Brasil é a gente se coloca como parceiro em um evento que já está rolando, né? Um exemplo, acho que disso foi o Bites à Mesa lá, o pessoal estava falando, esqueci o nome do outro evento lá, que era de outro hub. Grenation, do Solo Agro. Foram vários, né, na verdade. E aí, tipo assim, a gente não precisou tirar dinheiro nosso, mas eu acho que esse é o grande desafio para nós, né? E talvez fazer a coisa ser diferente, né? Ter não só patrocínio, mas o que a gente vai... Esse é o próximo passo que a gente está pleiteando agora com o Core Team. Finalmente a gente conseguiu fazer, eles escutarem a gente, eles viram os 5 Bold Steps, eles gostaram muito. E a gente pediu como que funciona na Ásia, porque é o primeiro hub lá mais profissionalizado, né? Onde tem pessoas que são pagas e eventos mais recorrentes, e eles fazem o próprio cash lá. Então, a gente entendeu como que está funcionando lá, quais são as possibilidades para nós. Eles gostaram muito da nossa visão e disso que vocês estão vendo aqui na tela agora. Está completamente alinhado com o que eles querem para o Brasil, porque além da Ásia, o Brasil seria o segundo lugar onde eles querem fazer esse tipo de hub mais permanente, já na época da Jéssica. A gente só não conseguiu dar o próximo passo nisso, porque é complexo mesmo. O processo na Ásia ele demorou de 2 a 3 anos, né, Ariel, até eles conseguirem estabelecer um CNPJ, uma forma de conseguir dinheiro, de ter esse interesse, de gerar demanda também por lá. Então, a gente teve esse papo inicial faz umas 3 semanas, Ariel, com a Cris, com a Nádia, com a Camille. Então, a gente apresentou para eles e eles deram algumas possibilidades da gente conseguir receber dinheiro aqui, né? E a gente está estudando esse próximo passo para conseguir fazer isso de uma forma mais organizada. Eu vou dar um exemplo para vocês, assim, o que eu tenho visto e o que eu vivi nesses últimos anos, né? Tipo assim, o que eu fazia, na verdade, era fazer a startup, então a proposta, se inscrever no desafio, né? Uhum. Mas daí, quando me pediam demais, tipo assim, fazer uma pesquisa de eu fazia as coisas, eu achava assim, não, peraí, tem alguma coisa aí que já não tá batendo. Só que ia ser muito legal que a gente fizesse isso e monetizaria isso. Monetizasse isso. E esse dinheiro fosse para, sei lá, dá um exemplo, tá, gente? Marketing, né? Alguém cuidar das redes sociais, que é algo que está faltando, né? Por exemplo. E não para a gente, né? A gente ainda a gente trabalha aqui como... Mas eu acho que tem que ter um core de pessoas que estejam com dedicação permanente para conseguir gerenciar os voluntários, inclusive. Porque isso é uma outra dificuldade que existe, né? E que a gente vê que outras ONGs, outras fundações funcionam assim. Tem um core básico de pessoas pagas, e que na Ásia funciona assim também. E, além disso, esse core básico coordena os embaixadores regionais. Então, mais ou menos... Eu entendo que no começo da nossa rede, isso era algo meio complicado de fazer, né? Mas sim, hoje em dia, a gente goza de muita gente boa, de muita coisa que dá para ser monetizado, né? Sim, assim, sim. Entrar nessa rede, então ter, como eu posso dizer, contato, né, com essa rede, eu acho que é algo que a gente possa começar aí a fazer. Nem que seja, por exemplo, assim, vou dar um exemplo, Ariel, básico, assim. Alguém precisa, para fazer uma palestra em umas empresas, sabe? Ou então num lugar lá no evento. Isso é cobrado. Normalmente isso é cobrado, né?
E esse dinheiro iria para o TFF, então faria algum tipo de premiação também. Eu acho que isso, assim, não é algo que tá ruim, não é errado, não. Entende? Sim, claro. Acho que podia começar a pensar. Ah, desculpa, eu me emociono às vezes. O que a gente está fazendo como dever de casa é entender o que aqui no Brasil funciona, como que é o caminho das pedras aqui no Assim, Brasil. desculpa, gente, só para ser mais direto, assim, qual seria o problema jurídico disso, assim? Isso que eu não entendo. Para eles falaram alguma coisa assim? Ou eles não? Custo? Mas ia ser o contrário. Na verdade, é produzir, né? Tu vai falar mais pra frente que já tem essa estruturação? Senão eu queria colocar um ponto. Desse ponto que o Clayton falou, né, da gente talvez pensar o que o TFF Brasil pode ser enquanto uma instituição que não está ligada a outra instituição. É isso que tu vai falar? E aí, pessoal, boa noite. Ariel, eu tava nesse dia, né, que a gente discutiu esse Five Bold Steps e achei sensacional esse detalhe que você mudou de escolas para universidades. Eu acho que realmente pode alavancar muito de conexão com startups e também novos talentos depois para estar ingressando na rede, né? É um detalhe pequeno, mas parabéns.
Ariel, deixa eu só te fazer uma pergunta. Que já faz 1h15 que vocês que começou a reunião. Eu não sei se a gente tem um teto, se tem uma dinâmica, mas ou se a gente vai conversar sobre isso. É porque tu já tá passando tudo. E eu acho que tem coisas que talvez cabia a gente parar e discutir, assim, e não centralizar toda uma reunião numa única fala. Não, essa daqui, Jenny, é a apresentação de tudo, né? Só um wrap-up, um resumão, e tudo isso aqui a gente vai desmembrar depois em outras calls para ver ponto a ponto, para a gente estruturar tudo certinho, decidir. A primeira de todas é decidir por onde que a gente começa nisso tudo. Onde que a gente consegue dar o primeiro passo, ser mais eficiente com o tempo que a gente tem disponível. Então, esse seria o próximo passo. Hoje é só apresentação mesmo, para a gente ter uma visão geral do que rolou esse ano. Então não é objetivo que a gente converse nessa reunião, é só ouvir a apresentação. Conversar, não vai ter dinâmica, não vai ter nada, mas é uma apresentação e se vocês têm pontos a adicionar que a gente já consiga levar em consideração nessa organização desse próximo passo, meu, perfeito.
Eu Aí fiz, é isso. Pode falar, Jane. eu fiz algumas anotações aqui, que são sugestões recorrentes minhas, desde que eu entrei no TFF. E a reclamação, quando a gente olha o panorama, o feedback que vem é um feedback e a gente discute esse feedback sempre e acaba implementando da mesma forma. Então, que é centralizar as ações. A gente não tem local de pertencimento dos embaixadores, então cada um faz uma ação dispersa e daí não é uma, eu acho que tem a questão de tempo e daí vai se pensar uma estruturação financeira para pensar que as pessoas, quando remuneradas, elas podem dispor de mais tempo, nem que seja um valor simbólico, eu suponho. Mas ainda assim, hoje me falta esse local de pertencimento, porque a gente fala sobre a mesma temática e diferentes locais. Quando você falou sobre acelerar ali as questões, eu já coloquei que eu estava na Embrapa, a Agnest vai surgir aqui, já abriu aqui a Agnest, que vai ser um polo de inovação como a Embrapa Meio Ambiente está do lado da Embrapa Inovação, que é em Campinas, elas estão passando tudo para o polo de cá. E mesmo assim, a sensação que eu tenho é que eu estava disponível e daí parece que a gente precisa fazer, tipo assim, iniciar o início, o meio e o fim. Eu já tinha convidado vocês para estarem aqui, de fazer essa interlocução com o meu chefe, que agora é o chefe de pesquisa e inovação dentro da Embrapa Meio Ambiente. Então, acho que algumas ações não dá para uma pessoa fazer, tem que ser um conjunto de pessoas que estejam ali representando. Tem, por isso que a gente gastou muito tempo esse ano, Jennifer, e pode ser que a gente esteja reinventando a roda, mas os embaixadores antigos que estavam ali na parte de estruturação saíram, então a gente meio que teve que começar do zero, né, Ariel? A gente conseguiu algumas dicas e caminho nas pedras dos embaixadores anteriores, mas a gente teve que meio que pegar e fazer as coisas por conta, porque é a forma que a gente conseguiu avançar, até porque os embaixadores antigos eles saíram porque eles não têm tempo para colocar ali, para fazer, e enfim, a gente sim teve que reinventar a roda em alguns momentos, mas isso agora faz sentido para quem está atualmente, para quem está de embaixador, e agora nos próximos nas próximas ações nossas, a gente vai pegar exatamente tipo isso que você falou. Isso é uma coisa que está ali, está um low-hanging fruit, está uma coisa que está disponível, e pegar, montar um grupo, fazer uma sprint e fazer acontecer. Porque é isso que a gente quer daqui para frente, pegar uma ação, as pessoas concordarem que isso é importante, que é legal, e a gente pega e faz acontecer. Que sejam menos coisas, mas que sejam coisas que rodem. É isso que a gente quer para o próximo ano. Então, é bem isso. Tipo, inclusive, na Agnest, a empresa que a gente está assessorando aqui com a empresa da Aline, a Aline está tendo um neném, por isso que ela não veio aqui hoje. Ela teve a Luísa anteontem. Mas a nossa empresa, a Nutrin, ela faz parte da Agnest, né, também. Então, a gente tem várias portas de entrada para fazer isso rodar. De fato, entender como que a gente pode ajudar nisso. Sim, claro. A minha colocação, eu entendo o trabalho todos que vocês construíram, só que, tipo, e acho que é louvável, haja vista tudo que vocês já acabaram de apresentar, mas eu vejo que centralizou, tudo bem que eu entendo que tem uma demanda, mas a gente precisou centralizar sempre, porque a gente não tem algumas coisas que são horizontais. E quando a gente se propõe a ter uma estrutura, tipo, uma instituição dentro de uma instituição, para regular dentro do Brasil, para pensar o que a gente vai fazer com isso, a gente acabou de fundar uma OSC, agora ela tem 1 ano, então agora a gente consegue pleitear editais municipais, alguns editais, e teria que vislumbrar qual que é o propósito de ter uma estruturação financeira, se vai ser para pleitear editais, especialmente, que é o que faz sentido, uma vez que o TFF ele carrega um arcabouço global para poder validar e pleitear algumas coisas, o que daria recurso para remunerar um recurso que é válido, uma vez que a gente tem pessoas de diferentes áreas de expertises aqui que ainda estão conectadas à academia ou à inovação, ao terceiro setor de alguma forma. Só que eu acho que isso, às vezes, a lógica disso, ela está pensada muito de cima para baixo, e daí esvazia.
tipo, esse lugar de horizontalidade, esse é um lugar que não existe no TFF. E se a gente vai pensar em fazer uma estrutura um pouco mais independente, mais acoplada ao TFF no Brasil, a gente precisa talvez conduzir isso de outra forma se a gente quiser que haja engajamento, senão vai ficar de novo só algo menor centralizado, porque não se constrói isso dentro de uma horizontalidade, e a horizontalidade não discrimina as lideranças ou que tenham GTs para fazer esses trabalhos. Só que Sim, tem um momento que esses GTs eles têm que se encontrar, não pode ser tipo assim, vou ter o meu GT aqui trimestral e vou me encontrar com um grande grupo daqui 3 meses, e daí, tipo, vou ter 2 locais de pertencimento e nunca um único local de pertencimento. Só que a gente tem que ter um pouco de cuidado com isso e tentar que essa conversa ela seja feita com mais pessoas e não assim sempre nos últimos minutos quando as pessoas estão saindo, assim, a gente só aprofunda no final e, e também sem um doodle, sem tipo vendo se vai ter gente, se faz sentido fazer uma apresentação do ano inteiro com 4 pessoas, sendo que vocês dois são 2 pessoas que estavam aí, que sabem tudo isso de cor, né? Porque puxaram muito isso, protagonizaram muito isso, assim, acho que a gente poderia pensar em estratégias, assim. Mas eu quero, obviamente, parabenizar vocês por terem feito tudo isso, eu entendo o trabalho que vocês estão fazendo, mas a minha crítica ela é recorrente. E eu tento me engajar e mesmo assim parece que às vezes não é só disponibilidade de tempo no meu caso. Quando eu fiz a reunião com a Ariel, eu já tinha colocado isso também. Acho que aquelas reuniões elas me pareciam que elas iam caminhar para um lugar e acabou não caminhando. Jenny, é, Tudo bem, mas eu acho que não precisa discutir e tal. É só uma colocação também, não faz sentido levar vocês para esse estresse. experiência.
A minha único ponto é para a gente não reproduzir o que fazem conosco, né? O global nos manda a demanda, a gente passa 6 meses fazendo uma correria e tem 6 meses para conseguir e não vai estabelecer. Se a gente vai reproduzir mais do mesmo, não adianta. É sobre isso, por isso que a gente gastou esse tempo e viu aqui, ok, essa ação tá concatenada com o que a gente tem, que é divisão para o Brasil, tá coordenado com o que a gente vai fazer aqui. Aí eu acho que, a gente precisa desse papo urgente. Se você tiver, tipo, alguma coisa, se a gente pode puxar esse papo de engajamento também, a ter, se tem bastante experiência nisso. Já foram tentadas várias coisas antes e as coisas funcionam por um tempo e depois não funcionam. Aí a gente precisa entender como que faz isso. A gente está tendo dificuldade real em como conseguir isso. Gente, vamos marcar um papinho disso semana que vem. Semana que vem eu tô mais tranquila e a gente fala exatamente disso. Aí você pode trazer os pontos